Graça e paz, irmãos. Aqui é o Jamarri falando. Estamos dando continuidade a séries de mensagens sobre missões. E hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre um assunto que é um preparo missionário. Mas antes disso, vamos ler as Sagradas Escrituras, pelo menos no livro de segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículos 18 a 20. E tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si por meio de Cristo e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Pois em Cristo Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas. E Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconciliem-se com Deus. Irmãos, para falar sobre esse assunto, talvez a pergunta que fica é o seguinte: será que faz sentido o preparo missionário? Bom, eu para mim acho que sim, já que somos fruto de uma civilização que leva muito a sério essa questão de preparo. E sabemos que o cristianismo se originou do povo judeu, que são chamados de um povo de livro. Então, povo de instrução, povo que de alguma maneira leva muito a sério a questão de instrução. E tudo começa pelo Abraão. Através de Abraão nasce Isaac e Jacó e as 12 tribos e formaram a nação hebraica, segundo aquilo que a gente tem aprendido e sabe, tem conhecimento disso. E foram ao Egito e passaram por um tempo lá, e através de Moisés Deus retira o povo, e no deserto Deus dá leis a esse povo. E aí essas leis que passariam a ser como a constituição e a regra de conduta para a nação hebraica. E tomaram posse da terra prometida e se estabeleceram. E aí surgiram períodos de controvérsia e os reis acabaram se envolvendo em pecados. E aí o reino divide, tem um reino do norte e do sul. E com o tempo o reino do norte, tendo em conta as séries de pecados, os reis estavam pecando sistematicamente, Deus envia uma nação que é o Império da Síria como punição, levando esse povo ao cativeiro. E aí com o tempo também aconteceu com o reino do sul, que os babilônicos também saquearam e levaram esse povo. E pelo menos 70 anos, mais ou menos, na Babilônia, a duração do cativeiro, e este povo volta. E quando este povo volta para Jerusalém, e aí começaram a levar muito a sério a questão de instrução. E começaram esse preparo de compilação das Sagradas Escrituras. E sabemos que também após esse período surgiu-se séries de invasões à nação hebraica, inclusive a invasão grega, que a todo custo quiseram helenizar, paganizar a nação hebraica, tendo em conta com os seus costumes helênicos, pagãos. Mas ainda assim surgiu-se um movimento de pessoas que começaram a criar pequenas comunidades e algumas pessoas liderando esse preparo da comunidade que a gente conhece hoje como os rabinos. E aí começaram a encarregar a instrução do povo e conhecemos essa pessoa como doutores de lei. E esses doutores de lei, de alguma maneira, começaram a levar a sério a questão da instrução. E chegamos exatamente na época que Jesus nasce nesse contexto de instrução. E como é que uma criança hebraica, pelo menos é instruída? Em que contexto uma criança hebraica nasce? E é claro que quando uma criança nasce aos 6 anos, começa a primeira fase de instrução. E durante 6 anos até os 10 anos, essa criança tem de cor, pelo menos toda a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia decorados.
por aquela criança. E aí, depois dos 10 anos, e essa criança, pelo menos, é submetida a um outro treinamento, a uma outra fase de preparo. E aí, dessa fase começa dos 10, pelo menos aos 14 anos. E depois dos 14 anos, e essa criança não só tem de cor a lei, que os 5 livros de Moisés, mas todo o Antigo Testamento. Para você ter ideia como é que esse povo leva a sério a questão do preparo. Não é por acaso que até hoje essa civilização quase que influencia todo mundo. É uma coisa geracional de pessoas que levam muito a sério o preparo. É por isso que essa civilização tem durado até hoje, por questão do preparo. E o que acontece logo depois dos 14 anos e 15 anos? E a criança, pelo menos lá sabendo toda a Bíblia de cor, que é o Antigo Testamento, e aí é encarregado, pelo menos, sob cuidado de um dos mestres da lei, uns doutores da lei, chamados rabinos. E essa criança já passa a ser chamada de discípulo, que é o talmidim na língua hebraica. E aí já começa não só conhecer a Bíblia, o Antigo Testamento de letra, mas é começar a estudar para entender melhor o espírito e a aplicação, pelo menos, das Sagradas Escrituras. Agora, por que eu, pelo menos, trouxe isso para introduzir você sobre a questão do preparo missionário? Então, à luz de tudo isso, eu gostaria que pensássemos sobre uma seguinte afirmação. É que um representante do reino dos céus não se constitui da noite por dia. Não esqueça isso. Um representante do reino dos céus não se constitui da noite por dia. Por quê? À luz das Sagradas Escrituras, daquilo que nós lemos aqui, acabamos percebendo que tem duas verdades a apresentar aqui. Para responder essa questão, por que um representante do reino não se constitui da noite para dia? A primeira verdade é que é um processo divino. E, segundo as Sagradas Escrituras, verso 18 do capítulo 5 da primeira carta aos Coríntios, fala o seguinte: e tudo isso vem de Deus, aquele que nos trouxe de volta para si, por meio de Cristo, e nos encarregou de reconciliar outros com Ele. Quer dizer que essa responsabilidade do preparo missionário é de Deus. Então, se é de Deus, isso não é uma coisa feita de uma noite por dia, porque estamos sendo constituídos como pessoas encarregadas dessa mensagem de reconciliação. Isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa urgente, que acontece de uma noite por dia. Isso por quê? Porque Cristo, pela sua morte, reconciliou o mundo com Deus. Então, não levando mais em conta os seus pecados, verso 19. E Ele nos deu essa mensagem da reconciliação. Preste atenção para ver aqui. Se nós formos ver as pessoas que Deus tem usado, que Deus usou, os profetas, os homens de Deus, levou-se muito tempo desde o chamado até o início do ministério. Por exemplo, o próprio Moisés foi chamado no Egito, mas tinha que se retirar, durou mais alguns anos para o preparo dele, a fim de que pudesse já dar o início à missão, à obra missionária. E o próprio Jesus, da mesma coisa. Jesus nasceu num contexto exatamente de um povo que leva a sério ao preparo, e ele tem passado e passou por todo esse período de preparo, e a história nos conta que aquela fase de os 14 para os 15 anos, que é o último teste para você já ter um tutor, um rabino para acompanhar a sua aprendizagem, Jesus fez isso aos 12 anos. Aquela festa não é uma festa por acaso. Isso exatamente aconteceu para cumprir aquelas fases. E depois dos 12 anos, eu me lembro que um pregador foi perguntar: uai, mas o que Jesus estava fazendo dos 12 aos 30?
Alguém falou, ele estava a crescer. Verdade, estava a crescer. Isso tudo faz parte do preparo antes de começar o ministério. Só depois dos 30 anos é que ele já começou a executar a sua missão. E não só, e pegou os 12 discípulos e andou com eles uns 3 anos e meio. E esses 3 anos e meio é uma instrução pelo menos de noite e dia, que talvez hoje equivaleria a mais de 10 anos de instrução no nosso modo de aprendizagem. E não só também Paulo. O Paulo, depois da sua chamada, e sabe o que aconteceu? Depois da sua chamada, lá quando estava indo para o Damasco, e durou-se uns 14 anos para depois o Espírito Santo separou ele e o Barnabé para o ministério a qual foi chamado. Depois dos 14 anos, o que ele estava fazendo depois desses 14 anos? Ou seja, durante todos esses 14 anos, crescendo, se preparando. Então, para você ter ideia de que como é algo de Deus, constituir um representante do seu reino, neste caso como missionário, então leva tempo para isso. E para além disso levar um tempo, para além disso ser um assunto divino, parece preparo, é que Deus não só levanta um simples representante, ele o constitui como embaixador. Então, sendo embaixador, eu gostaria que pelo menos dessemos atenção ao versículo 20 da nossa passagem. Fala o seguinte: é que agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos reconciliem-se com Deus. E quando essa passagem fala que Deus está pelo menos chamando as pessoas, usando a gente, neste caso, os embaixadores, neste caso, os seus representantes aqui na terra, é como se Deus estivesse falando através de nós, olha, vocês precisam se arrepender. Então, é como se Deus estivesse no nosso lugar, apelando às pessoas. Então, não só constitui como representante simples, que é um processo divino que leva tempo, mas nos constitui como embaixador, seu representante. Agora, o que é um embaixador? Para nós entendermos embaixador, eu preciso pelo menos falar para vocês sobre o que é carreira diplomática. O que acontece para as pessoas que trabalham com relações exteriores. No nosso país, que às vezes tem uma carreira diplomática com a inspiração da carreira diplomática portuguesa, o primeiro funcionário, quando você entra nessa carreira, pelo menos no Ministério de Relações Exteriores, aqui em Itamaraty, você é considerado de adido. O adido leva muito tempo para ser o quê? O terceiro secretário. E depois o terceiro secretário leva muito tempo para ser o segundo secretário. Depois o segundo secretário leva muito tempo para ser o primeiro secretário. E depois que você passar essa fase, você já é promovido ministro conselheiro. E dentre esses ministros conselheiros é que são escolhidos personalidades que vão representar o país no exterior. E você pensa que isso é feito ao acaso? Não. Esse preparo é feito de maneira que com o tempo você nunca mais vai existir. Quer dizer que é como se fosse um remanejamento, a fim de que você desapareça e o Estado, aquilo que você representa, fale mais alto em você. Quer dizer que todo esse processo é um processo de remanejamento. Então, quando Deus nos chama de embaixadores, é isso que Ele faz. Quando Ele chama você para constituir embaixador, não é da noite para dia, não. Isso leva tempo, porque um embaixador é um representante legítimo de uma certa autoridade, ou de um país, ou de um reino, nesse caso. E, no sentido bíblico, conhecemos como profetas. Mas eu gosto de uma expressão na língua francesa que se chama porte-parole. Esse porte-parole,
Isso mais representa de que qualquer termo que eu já ouvi sobre o profeta. É como se existisse um baú onde o reino, o estado que você representa, coloca séries de mensagens, palavras, e quando você viaja para o exterior e tudo aquilo que você quer falar em nome do seu representante, você só abre o baú e as pessoas começam a retirar as palavras daquilo que você representa ou de quem você representa. E neste caso, quando falamos sobre isso, ou seja, você passa a ser uma encarnação em figura, uma personalidade em pessoa de quem você representa. E você acha que isso é feito ao acaso, da noite para o dia? Não, isso é um processo. Agora, pelo menos, agora você entendeu que para que você pelo menos seja um representante, Deus escolhe representante, mas isso dura muito tempo para constituir você como embaixador. Agora, para terminar, eu gostaria de lembrá-los de que um representante do reino, é claro, não se constitui da noite para dia. Por quê? É porque é um processo divino. E para além de ser um processo divino, é que Deus usa esse processo para nos constituir embaixadores. Então, eu gostaria que, como sei que vocês têm chamado, já que são filhos de Deus, tenham paciência para pelo menos viver esse processo. Tenham calma. E aí usem recurso, tempo para se preparem, porque Deus está querendo constituir vocês, seus representantes aqui, ou seja, embaixadores. E esse processo não acontece da noite para o dia. Leva muito tempo. Então, a minha oração é que Deus o constitua um embaixador aqui e que Deus muito abençoe. Obrigado.